Olá, recebemos aqui na Itatiaia o deputado federal pelo Avante, André Janones, para comentar sobre os temas da política mineira no Congresso e sobre a política nacional. Deputado, tudo bom? Tudo bem, um prazer imenso estar aqui, agradeço a Itatiaia pelo espaço. Vamos falar aqui sobre Minas Gerais, sobre o nosso país. Eu sou o Marcelo da Fonseca e aqui comigo está o Guilherme Peixoto. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, deputado? Tudo Vamos bater ótimo. um papo aqui. Vamos lá. Deputado, nessa semana a gente teve as primeiras sessões da CPMI do 8 de janeiro. Como o senhor avaliou esse andamento? Como o senhor viu as repercussões, né, dessa comissão? Mas antes, já te perguntando de cara, o senhor gostaria de ter participado dessa comissão? O senhor sente que o senhor poderia estar contribuindo nessa comissão? Sim, isso nunca foi segredo para ninguém. Eu fiz campanha pública, inclusive, para estar na CPMI, mas infelizmente os interesses de algumas bancadas dentro do Congresso Nacional prevaleceram ao interesse das pessoas, ao clamor popular. Entendo que era uma investigação muito interessante, que a gente poderia colher provas, inclusive, através de um trabalho presencial, um trabalho nas redes sociais, que a gente poderia muito vir a somar, até porque, Marcelo, eu tenho dito que o que acontece hoje no nosso país é uma guerra de narrativas, onde a extrema-direita se dá muito bem, né, sabem contar a história de uma maneira que gere uma boa repercussão, em especial através das redes sociais, e na minha visão, nesse quesito, é um quesito que o governo, que nós, que o campo progressista como um todo, tem falhado e precisa melhorar bastante. Em relação à CPMI, a existência dela como um todo não se justifica, né? O STF tem realizado todos os procedimentos investigativos necessários, já está muito avançada a apuração dos responsáveis e nesse caso específico não deveria ser, acaba que a extrema-direita transforma, mas não deveria ser uma disputa de narrativa. O que houve é claro, né, pessoas com intento golpista invadiram, depedraram prédios públicos e a gente precisa analisar o nível de culpabilidade de cada uma dessas pessoas para que o Estado democrático de direito possa fazer valer suas prerrogativas, punindo os responsáveis. Já que a CPI foi instaurada, o que a gente espera é que não tenha ali uma inversão, né, onde invasores sejam tratados como vítimas e o grande prejudicado com essa história toda que foi o povo brasileiro, que no fim das contas é quem vai pagar através dos seus tributos para reparação desses danos, que eles possam ser os algozes. A gente está muito claro para todos nós ali quem foi vítima, quem foi autor desse fato delituoso, e o que a gente espera é que, já que foi instalada a CPMI, que ela possa investigar de maneira isenta, imparcial, mas com o objetivo de corroborar isso que todos sabem, que a Justiça já está investigando, que é o fato de extremistas terem invadido os prédios públicos. Agora, deputado, só ainda nessa CPMI, houve uma mudança muito clara da postura do governo, né? Logo depois do 8 de janeiro, nós vimos vários deputados, né, até o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, cobrando a criação dessa CPI, né, pedindo uma investigação. Passaram-se algumas semanas, o governo mudou de ideia, né, o presidente Lula pediu para que não houvesse mais a abertura dessa CPMI. O que aconteceu? E aí depois, com o vídeo, né, do ministro do GSI, o governo voltou a defender. Houve um bate-cabeça interno no governo, a favor, depois contra e depois a favor de novo? Na verdade, o governo nunca foi a favor da CPMI, não é e nem deveria ser. Nenhum governo, você nunca vai ver nenhum governo estimular a CPMI, porque a CPMI traz um ambiente de instabilidade política que não é boa para o país. Então você já teve no nosso país, por exemplo, a época da CPI dos Correios, em que votações importantes do governo da época eram paralisadas porque a oposição obstruía. Se não for aprovada, se não for aprovado o requerimento para convocar o fulano, a gente vai obstruir, nada vai ser votado. Então isso é ruim para o andamento de projetos para o país. Quem sai prejudicado é a população. Então, não é segredo para ninguém que nenhum governo gosta de CPMI. Mas quem não deve, não teme. Concordo, quem não deve, não teme. Mas mesmo não temendo e não devendo, perde. Então, quem não deve também perde se você é governo, porque os projetos começam a transitar de forma mais lenta quando você tem uma CPMI em andamento. Mas então, por que o governo, de repente, passou a dizer que é a favor da CPMI? Porque já estava claro que ela ia ser instalada e porque ele não deve. Então, olha, a gente não queria a CPMI porque isso vai atrasar os andamentos dos projetos que são bons para o país. E a CPMI não se faz necessária porque o STF já está investigando. Mas já que a oposição insiste, então agora a gente vai aprovar também, votar pela instalação da CPMI e a gente vai contra-atacar, a gente vai para cima. Nós vamos mostrar que essa CPMI foi um tiro no pé.
né? Porque, como eu disse, repito, os culpados já estão mais do que identificados. Então, num segundo momento, a gente fez esse enfrentamento, mas não é segredo para ninguém, não vou ficar com hipocrisia aqui, dizendo que o governo desde o início era um entusiasta, que a CPMI é bom para o governo. Mesmo que a CPMI concluir, e eu tenho confiança que isso vai acontecer, concluir que todos os invasores eram bolsonaristas, que o ex-presidente Bolsonaro estava envolvido e etc., ainda que isso esteja comprovado, o governo perde. Porque você, como eu falei, você diminui o ritmo das votações na Câmara dos Deputados. Agora, deputado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, e o senador Renan Calheiros, do MDB, articularam ali aquela tal da CPMI paralela, né? Que é para ir de forma correlata acompanhando os trabalhos da CPI oficial lá no Congresso. Como é que isso está funcionando? Olha, a nossa ideia, Guilherme, é trazer uma investigação mais aprofundada. Como eu disse, a extrema-direita tem uma habilidade para manipular a narrativa, para manipular as falas dentro da CPI, e às vezes a gente vê muitas contradições, muitos fatos que eles colocam que não correspondem à realidade, que ali o nosso campo, a base governista, às vezes deixa passar, e aí para quem está de fora fala, putz, aqui dava para contrapor, nós temos aqui um documento que comprova que isso que eles estão falando não corresponde com a verdade. Então a ideia é criar um grupo de pessoas aí, com o senador Renan, com o deputado Lindbergh, comigo, para a gente mostrar as contradições das falas da ala extremista dentro da CPMI, da extrema-direita. Agora, eu te confesso que eu tenho repensado esse formato, eu acho que as investigações no STF estão avançando de uma maneira muito positiva para a nossa democracia, identificando mais culpados, já com várias investigações muito avançadas. Então, acho que a gente precisa repensar a necessidade realmente de fazer essa investigação paralela, para a gente não ficar dando palco ali, transformar um trabalho que deveria ser sério, como o trabalho do Congresso Nacional, em um circo, em um teatro. Então, se eu questiono até a necessidade da existência da CPMI em si, eu me dou o direito de questionar também a necessidade dessa investigação paralela. Isso vai ser decidido nos próximos dias. O senhor já falou isso pro Renan e pro Lindbergh? A gente está discutindo junto, mas eu creio que até a próxima semana a gente já tem uma definição em relação a esse assunto, uma solução definitiva. Deputado, puxando um pouco agora para Minas Gerais, né? Minas é sempre apontado como um estado muito importante por ser o segundo maior colégio eleitoral, e durante a campanha tem muitas visitas aqui, a gente vê uma presença intensa, né, dos candidatos aqui em Minas Gerais. Tem 6 meses de governo e o presidente Lula ainda não veio aqui em Minas Gerais. O senhor que teve uma participação próxima do presidente durante a campanha, sabe se internamente tem alguma coisa sendo conversada, sendo planejada, e sabe por que o presidente tem priorizado algumas outras regiões? Olha, a gente vivia com o ex-presidente Bolsonaro um cenário de terra devastada no nosso país em relação a políticas como um todo. Bolsonaro instaurou no nosso país um sistema de negação da política, e não só da política interna, mas também da política externa. Então o trabalho do presidente Lula nesses primeiros meses de governo tem sido no sentido de reconstruir pontes, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com países asiáticos. Por isso, nesse primeiro momento, ele tem priorizado as viagens internacionais e que tem trazido bons resultados para nós. Eu disse recente que cada vez que o ex-presidente Bolsonaro abria a boca, o dólar subia, a bolsa caía. Com o presidente Lula tem sido o contrário. Cada vez que ele fala, o dólar cai, a bolsa sobe, e a gente tem notícia de um novo investimento externo no nosso país. O presidente Lula tem 77 anos de idade, tem trabalhado diuturnamente, todo mundo tem acompanhado isso pela imprensa, pela sua agenda, mas nós temos um país de dimensões continentais e é impossível que ele, ao mesmo tempo, governe, cumpra essas agendas externas e atenda a todos os estados. Eu tenho a confiança, a convicção de que agora haverá nesse segundo semestre uma intensificação das agendas internas, e confio que o presidente vá priorizar Minas Gerais. A gente espera que ele esteja aqui no estado mais de uma vez ainda. Eu concordo contigo, falei mais cedo no programa ao vivo, vou repetir aqui, eu acho que Minas merece realmente mais atenção.
Minas tem ficado em segundo plano, não nesse governo, mas nos governos anteriores, até Minas tem perdido espaço no protagonismo político nacional. Eu espero que a gente recupere esse espaço e eu espero que o presidente Lula seja sensível a isso, contemple Minas Gerais com obras, com ações, com agendas, né? Nós temos um ministro, esperamos que, quem sabe, em um futuro próximo a gente possa ter mais personagens, mais atores políticos no primeiro escalão do governo nacional. E é nosso papel fazer isso também, né? Nós lá na Câmara dos Deputados, os nossos senadores, a gente devolver o prestígio político que Minas Gerais teve outrora. O senhor falou das declarações do presidente Lula, mas ele tem dado algumas escorregadas também, né? Algumas falas que geram polêmica, né? Que são muito mal recebidas fora do Brasil, envolvendo a guerra na Ucrânia. Isso tem faltado um pouco de combinação, de organização interna, até da comunicação do governo federal? Eu acho que talvez seja um reflexo de uma autenticidade comedida, responsável, né? A gente vem de um ex-presidente que a autenticidade dele não era adequada ao peso da cadeira de presidente da República. Era uma autenticidade onde você falava, vai comprar vacina na casa da sua mãe, bate que eu te dou outra, no estupro porque você não merece, etc. O presidente Lula é um ser humano como outro qualquer, tem a sua autenticidade e, hora ou outra, dá algumas declarações, a gente teve outras, inclusive teve uma declaração relacionada à saúde mental, que ele se desculpou depois, inclusive, e eu acho que isso vai continuar acontecendo, porque se isso deixar de acontecer, significa que ele está totalmente ali engessado, né? Se tornou um produto do marketing, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, comedido, dentro de um limite, com a humildade de depois se desculpar, falar que não deveria ter falado aquilo, que foi mal interpretado, mas você não percebe ataque às instituições, você não percebe o clima de acirramento, você não vê das falas do presidente Lula ataque ao STF, ataque a governadores, a prefeitos e etc. Então eu acho que dentro de um limite humanamente aceitável é alguém que entende o peso de estar na cadeira de presidência da República, que tem essa responsabilidade de saber que as suas declarações não podem causar um clima de instabilidade. Pelo contrário, é preciso trazer estabilidade para que o país possa ter tranquilidade para continuar crescendo. Ainda no campo das declarações, deputado, me chamou muita atenção quando em maio o senhor falou sobre o Centrão estar no controle, ter o domínio das pautas. Logo depois veio uma semana com um pouco de refresco para o governo Lula, porque houve ali a aprovação da MP dos ministérios de uma forma que o governo, que foi mais desejada pelo governo, que não desidratou tanto algumas pastas consideradas essenciais pelo governo. Agora, quase um mês depois, só acha que o Lula já retomou o controle ou quem está no controle ainda é o Centrão? A gente tem um sistema de contrapeso, você tem o executivo, o legislativo, o judiciário. Na teoria é isso que acontece, mas dos três poderes, hoje, indiscutivelmente, quem exerce a maior influência é o Centrão, é o Congresso Nacional. Agora, tem uma reflexão que a gente precisa fazer. Fica parecendo que esses caras caíram lá de paraquedas, né? O Centrão, aí a população tá batendo no Centrão. Como que esses caras foram parar lá? Eles foram parar lá com votos, eles foram eleitos. Então, a solução para isso, a longo prazo, a curto prazo é a gente contar com a habilidade política do presidente Lula, para que ele continue articulando, como ele fez muito bem nos dois primeiros governos dele, de 2002 a 2010. Eu entendo que essas viagens para o exterior, ele está ali apagando incêndios, e que os principais ele já apagou, e que agora ele possa ter tempo, ter agenda para se dedicar à articulação interna, articulação política, relação com deputados, com senadores. Então, a solução a curto prazo para que o governo possa retomar o poder decisório nas principais decisões do nosso país, passa por aí. A gente teve um agravamento dessa situação com o presidente Bolsonaro, que na prática ele pegou a caneta de presidente da República e entregou para o Congresso Nacional, e agora para você pegar essa caneta de volta é difícil, porque os caras acostumaram a ditar orçamento, acostumaram a direcionar o que seria atribuições do executivo, interferir em formação de ministério, em recursos que vão ser enviados para as prefeituras, em determinar obras prioritárias, ou seja, funções típicas do executivo que o Bolsonaro, como não dava conta de governar, era frouxo, deixou ali a Deus dará e entregou de bandeja na mão do Centrão, e o Lula,
como estadista que está retomando essas funções para ele. A curto prazo, já falei, a longo prazo, a solução definitiva mesmo, que resolve para que os próximos presidentes, sejam de direita, de esquerda, que eles possam ter governabilidade, que eles possam ter condições de, na cadeira de presidente da República, cumprir com aquilo que eles se comprometeram com o eleitorado, é a gente dar mais importância para as eleições do Legislativo. E isso, Marcelo, Guilherme, isso não é um problema. A gente está falando aqui a nível nacional, é o que mais tem visibilidade, o que mais está na boca do povo. Mas se você vê essa realidade, ela está de ponta a ponta. Ela está lá no interior do estado, no município de 2.000 habitantes, e ela reflete lá no Congresso Nacional. O Executivo refém do Legislativo. Um legislativo fisiológico, pautado em interesses pessoais e que coloca a faca no pescoço do chefe do executivo. Olha, ou você atende aqui as nomeações que eu quero, os cargos que eu quero, nomeia minha esposa aqui, minha filha ali, ou a gente não vota nada e a cidade não vai para frente. Então eu acho que é necessário um trabalho de conscientização política, mesmo como a gente falando sobre isso nos espaços que a gente tem, como esse aqui, na tribuna da Câmara dos Deputados, fazendo seminários para conscientizar as pessoas da necessidade da gente voltar a nossa atenção também para o Legislativo. É falar assim, olha, eu sou aqui candidato a presidente da República, mas se eu não tiver um Congresso Nacional alinhado comigo, eu já adianto aqui que eu não vou cumprir nada do que eu estou prometendo para vocês. Porque senão você vai ter fenômenos como esses, né, olha, eu me considero da ala progressista, mas só para finalizar eu quero dizer o seguinte: antes a gente tivesse um Congresso Nacional tomado por esquerda e direita, por extremistas de direita, gente de esquerda e etc., do que um Congresso fisiológico. Porque pelo menos quando você vota em alguém que tem um posicionamento claro, você sabe o que esperar. Agora, essa bancada fisiológica, essa, né, que habituou-se a chamar de centrão, é uma incógnita. É você dar uma carta branca para alguém que não deixa claro se chegando lá ele vai votar contra ou a favor do governo, e quando chega lá ele age de acordo com seus interesses pessoais. Isso é muito perigoso. Então a gente passa por um processo de reforma política para ter uma solução definitiva e passa por uma maior conscientização do eleitor. Mas, deputado, ainda nessa relação do executivo com o legislativo, né, até que ponto é possível mudar isso, né? Até porque o presidente Lula tem liberado muitas emendas, né? Nos últimos meses a gente viu bilhões sendo liberados em emendas para muitos deputados. Inclusive o senhor também, né, consegue liberar emendas naquela RP9 nos últimos anos, que foi chamado de orçamento secreto. O senhor também conseguiu liberar emendas nesse orçamento. É possível mudar isso ou isso veio para ficar mesmo? O legislativo se impôs e aí o governo vai ter que conseguir lidar com esse novo poder, né, que o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem, que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem. Por que a gente usa a nomenclatura orçamento secreto? Porque da onde vem o secreto? É porque você não sabe quem destinou. Então, eu vou no relator e eu peço um recurso para ele coloca numa prefeitura que eu indiquei. Como eu não divulguei, você não divulgou, ninguém divulgou, se tiver qualquer irregularidade naquela prefeitura, eu não vou ser punido. Esse é o sentido da palavra secreto. Eu nunca utilizei orçamento secreto porque eu nunca destinei nenhuma emenda sem divulgar. No ano passado, de todos os 53 deputados de Minas, não teve nenhum que recebeu menos recursos da RP9 do que eu. Nós tivemos deputados que receberam $500 milhão. RP9, que é o código chamado orçamento secreto, né? O orçamento secreto é um apelido que é embasado a palavra secreto porque não há divulgação. Pode parecer contraditório aqui. Você está dizendo que recebeu um valor, por mais pequeno que seja, de RP9 e está dizendo que não foi secreto? Sim, no meu caso específico, eu não atribuo a palavra secreto porque eu divulguei. Então, se eu divulguei a RP9, se todo mundo divulgasse, não chamaria de orçamento secreto. Não chamaria há só de obrigatoriedade de divulgação. Isso, né? Exatamente. Mas é o próprio presidente Lula que na campanha chamou o orçamento, né, de secreto, sim, de moral, fez muitas críticas. Eu não estou negando, eu não estou defendendo o orçamento secreto e nem dizendo que ele não é secreto, ele é secreto. Estou falando que no meu caso específico é uma peculiaridade pelo fato de eu ter divulgado, mas que eu não precisaria ter divulgado. Então está errado o mecanismo. De qualquer maneira está errado. Né? No meu caso, eu recebi de orçamento secreto, eu indiquei 1,5 milhões de reais de orçamento da RP9. De todos os deputados que indicaram, nenhum indicou menos do que eu. Teve gente que não indicou, mas indicar menos do que eu não teve. O normal é o deputado indicar 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões, eu indiquei 1,5. Como que eu fiz? Fui até o presidente Rodrigo Pacheco com a prefeita, ela levantou uma demanda, ele pegou e falou, não, eu vou atender essa demanda. Quanto que fica? 1.500.000 reais. Vou destinar o recurso. Eu fui, coloquei nas redes sociais, divulguei, coloquei no site, ela colocou. Então não foi secreto, mas você não pode deixar um mecanismo desse
a bel prazer do deputado. Não, eu quero divulgar, eu não quero divulgar. Você tem que ter um mecanismo de controle da população. Então, isso está errado, é prejudicial. Agora, o grande problema, partindo para o ponto final da resposta, o grande problema é, se a gente concorda aqui que é prejudicial, que não tem um mecanismo de controle e que não deveria existir, como você tira isso se você depende para aprovar qualquer projeto de um Congresso Nacional que está dizendo, tira que eu não aprovo, tira que eu não libero minha casa e minha vida, tira que se você tirar eu acabo com os mais médicos. E aí, o que fazer? O cenário dos sonhos, o cenário utópico, é você dizer que vai acabar. Mas o que você faz quando alguém coloca uma faca no pescoço? Você faz. E aí, de novo, eu volto no problema original. Quem colocou essas pessoas que estão fazendo isso lá? Será que esses parlamentares que estão exigindo benefícios para votar uma matéria, a população vai saber julgar eles daqui 4 anos? Falar, não, daqui 4 anos esse cara não volta, eu não vou votar nele mais porque ele está exigindo do presidente Lula emenda para poder aprovar um projeto que é benéfico para mim. Não vão votar de novo, e aí nós vamos ter outro centrão daqui 4 anos, e amanhã vai ter um presidente lá, seja de direita ou de esquerda, que ele vai ter que sentar, que ele vai dar tudo que eles quiserem. Então eu que te pergunto, deputado, se o presidente Lula te chamar para pedir um conselho, como acabar com essa relação, né, de dependência do legislativo, o que o senhor falaria para o presidente? Eu não, assim, cada um tem o seu formato de trabalhar, a sua maneira de agir. Eu vou mudar a sua pergunta. Em relação eu não vou dizer para você o que eu acho que o presidente Lula deveria fazer, até porque eu não me acho apto para isso, ele tem muito mais experiência do que eu e etc. Mas eu vou te dar a resposta num outro formato. O que eu faria se eu fosse o presidente da República para não ceder a isso? Seria arriscado, seria ousado, mas a minha ideia é que, eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, só tem duas coisas que só tem duas coisas que agrada a classe política. Uma é que não é o meu caso, não é pelo caminho que eu vou, mas é essas benesses, nomear o fulano, indicar ministério e etc, emenda não sei para onde, etc. O outro é a popularidade, o cara quer ser reeleito, ele tem um projeto político, então ele precisa de ter apoio popular, né? A gente poderia dizer também que só existe uma coisa que mete medo em político, que é o povo na rua, que é a pressão popular e etc. Então, respondendo sua pergunta, eu particularmente, eu governaria junto com a população. Aí, de novo, eu volto no que a gente falou mais cedo ali na entrevista, comunicação. Qualquer problema que vocês trouxerem aqui para mim nessa mesa, às vezes fica até meio repetitivo, mas para mim, qualquer problema que você trouxer, eu vou falar que a solução é a mesma. Comunicação. Eu te pergunto, será que quem está nos assistindo tem essa noção exata do que é orçamento secreto, do porquê que uma matéria não foi aprovada? E isso aqui, independente de ser Lula, Bolsonaro ou qualquer outro presidente. Será que a população sabe que quando o Bolsonaro ou o Lula não fez algo, por exemplo, ele sabe assim, tá faltando atendimento aqui nesse hospital. Será que ele tem a consciência exata de que é porque o prefeito não tem o recurso, ou o empréstimo não foi aprovado, ou a Câmara não aprovou, ou ele acha que é simplesmente o presidente fez birra, falou, eu não quero aprovar isso. Eu governaria com a população muito próxima, através da rádio, através da rede social, através da televisão, mostrando mesmo, gente, olha aqui, hoje nós vamos votar tal matéria, tá aqui os deputados tal, eles são contra essa matéria, aí pressionem eles aí, ajuda a gente pra gente aprovar, porque eles estão querendo que eu libero tantos bilhões, mas aí eu não posso, porque esse dinheiro é de eu colocar no hospital que está aí perto da sua casa. Então eu preciso que eles aprovem essa matéria, porque se não aprovar essa matéria aqui, não vai ter minha casa, minha vida para vocês. Trazer um intimismo, trazer a população para acompanhar, para pressionar. Então, quanto menos você tem uma comunicação eficiente, mais a população fica distante e mais você fica refém do centrão e de outros políticos fisiológicos. Porque, teoricamente, você concorda, quando você tem alguém que vota contra o interesse do povo, ele paga um preço. Qual que é o preço? O povo lá fora está vendo, esse cara não volta. Mas quando a comunicação não é efetiva, não é eficiente, o povo lá fora não vê. Então esse cara volta daqui 4 anos, volta depois. Então a minha dica para alguém, ou a minha maneira de fazer seria governar com as pessoas mais próximas, junto das pessoas, para eles me ajudarem nessa pressão. Deputado, mudando um pouco o rumo da prosa, o senhor foi o segundo mais votado em Minas e convive lá em Brasília com outros políticos que foram igualmente muito bem votados. Um deles, o deputado Nicolas Ferreira, mais votado de Minas, com quem o senhor travou diversos embates nas redes sociais. Como é que é essa relação com ele lá no parlamento? É uma pessoa muito imatura, uma pessoa que tem muito a aprender, como eu também tenho, né? Eu me considero
jovem ainda para a política, ele é mais jovem ainda, mas tem mostrado muita imaturidade política, muita dificuldade de diálogo. Acho natural para quem acaba de chegar no Congresso, né? Até onde eu sei, a pessoa que nunca trabalhou, não tem uma vida pregressa de contribuir para a sociedade, sempre viveu às custas de utilizar a palavra de Deus para manipular as pessoas, para induzir as pessoas a levar renda para ele, inclusive. Tem um programa muito pouco divulgado, que poucos sabem, mas tem milhares de alunos aí onde ele cobra altos valores para construir um patrimônio milionário e sempre utilizando a palavra de Deus. E eu entendo que hoje a chegada dele no Congresso Nacional eu não vejo muito como um projeto político, eu vejo como um projeto para ampliar, para potencializar esses ganhos que ele tem através do uso da palavra de Deus, aumentando suas pregações, arrebanhando cada vez mais alunos para gerar mais recursos para ele. Então não vejo como alguém, eu não vejo como um político, como alguém que faz política, eu vejo como um youtuber, um digital influencer que utiliza a palavra de Deus para ter cada vez mais audiência e ganhar cada vez mais recursos. Acho que não é o que a política brasileira precisa. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de construção, a gente precisa de um debate sério, né? Infelizmente, não dá para a gente fazer esse debate sério sempre. A extrema-direita, ela pauta a política por baixo, baseada na lógica das redes sociais, que é a lógica algorítmica, que é a lógica da lacração. Então, muitas das vezes, para combatê-los, a gente precisa descer o nível, precisa ir lá embaixo, precisa voltar para a quinta série, de ir lá na tribuna lá da CCJ, chamar o cara de chupetinha, porque é isso que movimenta o algoritmo e, infelizmente, é isso que eles sabem fazer muito bem, mas a gente precisa, feita a ressalva desse mal necessário, a gente precisa ter compromisso com o Estado, compromisso com o país e discutir políticas sérias, o que eu não vejo nem no deputado citado, nem em outros dessa chamada bancada digital. O grande problema hoje é que eu sou um grande entusiasta, faço a minha comunicação 90% por lá, um grande entusiasta das redes sociais. Eu só não posso esquecer que eu sou um parlamentar. Eu utilizo as redes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Felipe Neto, que é o maior youtuber do Brasil. As pessoas às vezes criticam, falando assim, o Felipe Neto, toda discussão ele transforma numa discussão sobre ele. Sim, ele está certo, sabe por quê? Ele é um digital influencer, ele é um youtuber. Para ele, as redes sociais são um fim em si mesmo. Nós, políticos, não podemos perder de vista que as redes sociais, para nós, devem ser meio e não um fim em si mesmo. Então, ok eu fazer uma live agora, eu ir lá no Facebook, no Instagram, para comunicar algo do meu trabalho. O que eu vejo no deputado Nicolas e em outros dessa bancada de influencers ali, é que eles acordam todo dia com um objetivo. Eu preciso produzir conteúdo para a rede hoje. Olha, quem acorda com esse objetivo é o youtuber. Nós, políticos, acordamos com o objetivo. Eu tenho que trabalhar hoje para o povo. E aí, se eu conseguir algo relevante, eu vou usar a minha rede social para comunicar. Eu já passei, por exemplo, Guilherme, 3 meses sem fazer um post na minha rede social. Por quê? Porque a minha meta não é ficar disputando o topo de Quando foi youtuber isso? mais influente nas redes sociais. Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. E até hoje mesmo, se você olhar a minha frequência de post na maioria das minhas redes, meu Facebook, por exemplo, eu posto, sei lá, tem vezes que eu posto 5 vezes por dia e às vezes eu fico um mês sem postar. Ou eu posto uma vez por semana. Por quê? Porque eu não tenho essa meta de ser o cara da rede, de bater recorde. O meu objetivo é trabalhar e eu só uso a rede como meio de transmitir esse trabalho. É isso que eu acho que falta no deputado Nicolas e em outros dessa chamada bancada digital. Eu acho bacana o uso da rede, mas é preciso a gente, paralelo a isso, não negar a política, não ficar com essa hipocrisia de estar lá recebendo um salário de 40 pau por mês como a gente recebe e falando, eu sou contra a política, eu não sou política, é contra a política nada, a gente faz política, é a nossa profissão, a gente vive de política, a gente é pago para fazer política. Então eu acho que tem que deixar a hipocrisia de lado e começar a trabalhar para o povo, sem o outro extremo, que é também você trabalhar e não comunicar. Eu tenho dito assim, para finalizar e para ilustrar, eu costumo brincar falando assim, o segredo para mim do sucesso na política atual, pro bem ou pro mal, aí é uma análise subjetiva, mas eu brinco que é assim, é você reunir com o Biden na Casa Branca de manhã para discutir um plano de política externa para o país e de tarde você ir na CCJ chamar o colega de chupetinha. É o resumo do que é o segredo da política hoje. A lacração, mas com responsabilidade, com trabalho sério e real também. Os dois. Deputado, mas o senhor falou em igualar, né, a extrema-direita nesse jogo da quinta série, né, que o senhor citou. Até que ponto isso é positivo, né? Eu lembro que no
no ano passado, durante a campanha, o senhor recebeu críticas até mesmo de pessoas da esquerda, né? Professores, intelectuais, deputados, candidatos. E ano passado o senhor teve até algumas decisões contrárias, né, no TSE. O ministro Alexandre de Moraes pediu para o senhor gravar, né, determinou que o senhor gravasse um vídeo desmentindo uma fake news. O que diferencia a sua fake news da fake news da extrema-direita? Primeiro, você está mal informado. O ministro Alexandre de Moraes não determinou que eu gravasse um vídeo. Então, essa informação é falsa, não existiu. Mas o senhor gravou esse vídeo atribuindo uma decisão. Não, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Aquele vídeo você até ironizou um pouco do Roberto Jefferson? Não, nunca existiu esse vídeo. Então tá bom. Então, realmente, todos os jornais deram errado. Mas por que o senhor gravou aquele vídeo, então? O vídeo, eu não cito nenhuma decisão do ministro, nunca citei TSE. Essa informação você trouxe agora, não sei de onde você tirou, mas nunca existiu. No vídeo eu simplesmente digo assim: pessoal, eu estou aqui para dizer para vocês que o ex-presidente Bolsonaro não é pedófilo, que o ex-presidente Bolsonaro não viajou com o hoje presidente do PTB, Roberto Jefferson, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo. E sem querer você já deu a resposta para a sua própria pergunta. É isso que difere a minha fake news da fake news deles. A minha não é fake news. A minha eu simplesmente faço um jogo de palavras para levar as pessoas a acharem que é uma fake news, como você acabou de achar. Mas eu não sou condenado na justiça porque simplesmente eu não divulguei uma fake news. Ou seja, as pessoas viram aquilo ali e tiveram uma ideia de que, olha, se ele está gravando isso, então alguém determinou. Mas ninguém determinou, e nem no vídeo eu digo que alguém determinou em momento nenhum. Ou seja, eu faço uma maneira de contrapor a eles, mas com um limite. Eu tenho escrúpulo. Até por ser advogada, atuei durante 10 anos, estou concluindo agora um curso de doutorado em Direito Constitucional, eu sei os limites de até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Até onde eu posso ir, até onde eu não estou divulgando nenhuma mentira concreta, né? Então, eu dou um ensejo... Perdão te interromper, deputado, mas você concorda que o limite para você pode ser um, para algum outro deputado ou para algum outro influencer pode ser outro? Quer dizer, limite é uma questão muito subjetiva. Não, o limite é objetivo, ele está na lei. Então, quando você fala, por exemplo, que o ex-presidente Bolsonaro vai nomear o Collor e vai acabar com a poupança. Isso era uma coisa que não foi falada. Eu então, nunca falei isso. Mais uma vez, você está mal informado. Tá no seu Twitter. Não tá, nunca falei isso. Tá no seu Twitter, só o senhor apagou, então. Nunca falei isso. Então depois nós vamos conferir. Pode conferir. Nunca falei que ele vai, aí que tá. De novo, você está respondendo. Você está perguntando e respondendo. O senhor falou com outras palavras. Não, eu nunca falei que ele vai nomear. Eu falei o seguinte, o presidente, deixa eu até te contar o episódio completo, que é interessante. Por coincidência, eu estava em Belo Horizonte cumprindo uma agenda. Eu lembro. Eu já tinha concluído essa agenda, estava no quarto do hotel, e aí apareceu assim na minha rede social: Jair Bolsonaro entrou ao vivo. Apareceu a live para mim, e na live, até foi uma live que foi muito conhecida à época, que ele esbravejou para além da conta, se alterou bastante. E nessa live ele pega e fala assim: olha que absurdo, o Lula vai nomear o Zé Dirceu ministro. Zé Dirceu vai ser o ministro não sei do que. Aqui é diferente. Ele não falou que pode, que tal. Ele afirma, ele falou assim, ó, o Lula vai nomear o Zé Dirceu. Ele afirmou, vai, aqui não tem análise subjetiva, é um fato concreto, vai nomear. Quando eu vi aquilo, eu abri uma live e peguei e falei assim, no mesmo momento, 10 minutos depois, ele saiu da live e eu entrei. Eu peguei e falei assim, olha, e a live tá até hoje lá, ela pode ser acessada ainda, ela completa. Eu pego e falo assim, olha, o presidente Bolsonaro é aliado do ex-presidente Collor. Tá aqui a prova. Mostrei as fotos dos dois abraçados, do Collor pedindo voto pro Bolsonaro. Pedindo assim, não é uma postagem, não. Gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, tal. Peguei e falei assim, pois é. O presidente Bolsonaro, se for reeleito, o Collor vai estar sem mandato na próxima eleição. Se for reeleito, o presidente Bolsonaro pode nomear o Collor ministro. É uma atribuição dele, ele tem esse direito. Particularmente, o meu palpite é que vai nomear sim. E ele pode nomear. Então, olha o que vocês estão fazendo. Se reeleger o Bolsonaro, vocês estão dando uma carta branca para ele nomear quem ele quiser para o ministério. Ele vai nomear aliados dele, se não nomeia inimigos, e provavelmente ele vai nomear o Collor. É um direito dele e ele vai nomear. Então, nós não podemos dar carta branca. Olha a diferença. No caso do Zé Dirceu, o Bolsonaro não falou pode, olha, cuidado, é óbvio. Não, ele afirma, ele vai nomear. Ponto final. Ele vai nomear. Então, não é uma... Existe uma diferença entre a afirmação e... Me faltou a palavra aqui, quando você faz uma suposição. Mas então só pra gente pegar tô pegando aqui link da Folha de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, da CNN,
Janones é obrigado a desmentir fake news e reage com ironia. É mentira. Alexandre de Moraes determinou a exclusão de conteúdos de Janones que relacionavam o ex-deputado do PTB como um dos coordenadores de campanha do presidente. E aqui tem o vídeo do senhor. Todos os jornais, então, deram essa informação? Nunca existiu nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes me pedindo para gravar nenhum vídeo para eu fazer nenhum tipo de retratação, nunca. Então fica a correção, então, que durante a campanha toda, né, Sim. foi divulgada amplamente. Agora aqui, nós estamos falando especificamente do vídeo. Eu tive dentre... Eu vou estimar aqui, porque enquanto a gente está falando aqui, eles devem ter entrado com mais, mas uma estimativa. Eu devo ter tido umas 70 ações contra mim no STF só durante as eleições, umas 70 mais ou menos, dos quais 80% movido pelo ex-presidente Bolsonaro. Dessas 70, eu devo ter sido, de novo, esse número é estimativo, pode ser mais ou menos, eu devo ter sido absolvido em 65. Tiveram 2 decisões que eu não ganhei a decisão. 2 processos que eu não ganhei a decisão. Um deles, que se você ver essa matéria aí, a imagem mostra uma coisa, mostra um vídeo e a matéria fala outra. Essa afirmação aqui, ó, Alexandre de Moraes determinou a exclusão de conteúdos de Janones que relacionam o deputado do PTB como um dos coordenadores de campanha. Essa notícia é verdadeira. Então, o senhor... Mas ela não fala que é fake news, ela não tem nenhuma relação com o vídeo. O que a decisão fala? Ela fala o seguinte, olha, não existe nenhum documento, até porque o cargo de coordenador, entre aspas, ele é meio simbólico, né? Quando você fala, por exemplo, na entrevista ali, o Janones, conselheiro do Lula. Não existe um documento, você não é nomeado conselheiro, você não é nomeado coordenador, isso é meio simbólico. Por exemplo, interpretativo. Durante a campanha do presidente Lula, a imprensa me apresentava assim, um dos coordenadores da campanha conselheiro do presidente Lula. Conselheiro é uma boa palavra para nomear sua participação na campanha. Mesmo durante a campanha do presidente Lula, quando eu estava ali na coordenação, é um simbólico, não tem como que eu provo que eu sou coordenador da campanha do Lula? Não tem um documento. Chama de coordenador quem o presidente chama no entorno dele para tocar a campanha. Então, quando eu falo que o Roberto Jefferson era coordenador da campanha do Bolsonaro, o que o STF entendeu foi o seguinte, olha, isso aí é muito subjetivo, coordenador, não tem como comprovar. Aí ele manda eu não chamar mais o Jefferson de coordenador da campanha do Bolsonaro. Essa foi a primeira. A segunda, perdão, a última. E teve uma outra, no início da campanha, que foi o seguinte, eu fui citar, e aqui eu reconheço que o modus operandi não foi o melhor, não considero uma fake news, mas não acho que foi injusta a decisão, porque a maneira que eu comuniquei dava margem a isso, que foi quando eu falo sobre o teto da enfermagem. E aí eu cito, eles jogaram uma fake news dizendo que o Barroso, a pedido do presidente Lula, tinha suspendido o piso da enfermagem. Quando eu vi aquilo, eu peguei a mesma notícia, onde estava o nome Lula, eu coloquei Bolsonaro. Aí eu posto num tweet, aí então ficava, Bolsonaro pediu a Barroso a suspensão. E aí eu continuo complementando o tweet falando, viu como as fake news são produzidas e tal. Só que como o texto era grande, essa primeira parte ficou solta como uma notícia só. Aí essa foi a única decisão que eu tive realmente de retirada, que eu fui determinado a retirar esse tweet, porque como não era num corpo só, você não tinha a ideia de que era uma explicação, você simplesmente via lá, Bolsonaro mandou suspender o piso da enfermagem. O tweet continuava, mas ele era uma peça inseparada, dava margem a fake news. Mas essa só para finalizar... Para esclarecer então que houve para te dizer o seguinte, isso daqui não é uma falha sua, não é algo que você tenha criado. O que eu quis dizer aqui, que eu quis trazer o exemplo, é que justamente isso mostra a diferença entre você fazer uma defesa técnica, falar, tecnicamente não é uma fake news, de você não ter escrúpulo nenhum. Por exemplo, só para finalizar, Guilherme, eu estou me alongando muito, mas só para dizer o seguinte, a eleição era no domingo. No sábado, 8 horas da noite, depois de 300 decisões falando que ele não podia fazer isso, o Bolsonaro foi lá nas redes sociais dele e escreveu assim, ó, o Lula é associado ao PCC, ele é mandante de um crime, percebe, não é uma indução, ele não está sugestionando, ele não está querendo dizer, ele fala, ele comete um crime, aí não é análise subjetiva, ele não faz nem esse jogo de ir lá e falar assim, olha, dizem por aí que o Lula tá não, ele afirma, ele crava. Você veja que quando eu falo, eu faço sugestionamentos, eu levanto dúvida. Achei a palavra que eu queria dizer, insinuações. Você faz insinuações. Mas será que tal coisa não é isso? Você traz o questionamento, mas você não comete um crime de ir lá e afirmar. A extrema-direita, ela crava. Ela vai lá, ela não dá a entender. Né? Por exemplo, no vídeo lá, a sua análise foi a análise de 99,9% das pessoas. Dá a entender isso mesmo. Eu não vou ser ingênuo aqui e dizer pra você que não foi isso que eu quis causar. Eu quis causar essa sensação mesmo. Então eu vou lá e falo, olha, eu tô aqui pra dizer pra vocês
que o presidente Bolsonaro não é isso. Não. Quando você lê aquilo, você fala assim, alguém mandou esse cara falar isso, é o natural. Então eu sugestionei você. Só que se fosse eles, não era sugestionamento, eles iam chegar lá e iam falar, o fulano matou, o fulano fez isso, fulano. Eles mentem na cara dura sem limite. Então eu me coloco um limite, que é o limite do quê? Da lei. Até onde eu posso ir. Por isso que eu tenho a maioria dos resultados positivos no judiciário, porque eu sei o limite, eu sei aonde eu posso ir. Eu sei que eu não posso fazer uma afirmação categórica se eu não tiver provas. Deputado, nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa. Eu queria encerrar perguntando a respeito de Minas, botar um pezinho no local. Como é que o senhor avalia estes 6 meses do segundo mandato do governador Zema? Confesso para você que decepcionado não é a palavra, porque a gente não esperava muita coisa, uma vez que o governador já demonstrou por N vezes o seu compromisso. Inclusive, só fazer uma volta aqui, dizer que eu apoiei o Zema no segundo turno das eleições para governador em 2018 e eu rompo com ele do ponto de vista político no episódio de Brumadinho, quando ele mantém o secretário de Estado do Meio Ambiente no cargo e sai em defesa das mineradoras, virando as costas para a maioria dos atingidos ali. Eu acho que pegou um cenário negativo / positivo. Negativo no sentido dos serviços que eram prestados, da máquina pública quebrada, vamos dizer assim, para falar no popular, o Estado numa situação bem complicada, mas ao mesmo tempo, se você fizer análise política, isso é positivo, porque você suceder um governador bem avaliado é mais difícil do que você suceder um governador mal avaliado, perdão. Isso atrelado ao valor, o vultuoso valor adquirido com a indenização da Vale, permitiu ao mesmo ter uma reeleição tranquila, e acho que falha muito agora nesse início de gestão. O que eu acho que tem falhado muito é de não manter uma postura mais neutra em relação às disputas nacionais. Acho que já talvez de olho em uma candidatura em 2026, acho que tem o primeiro... Você acha que ele conversa pouco com o Lula? Acho que conversa pouco com o Lula e entra em polêmicas desnecessárias, coisa que ele não fazia nos 2 primeiros anos de mandato como governador. Sempre, o meu foco é Minas, eu não vou entrar nessa disputa. E acho que agora tem ido para um outro lado que traz instabilidade para o cenário político do nosso estado e que não é positivo. Só registrar aqui que, na minha opinião, a postura do governador durante o pleito em 2022 foi uma postura de traição com o eleitorado, porque até no domingo, quando encerra as urnas do primeiro turno, olha, eu não sou Lula nem Bolsonaro, eu sou aqui em Minas Gerais, eu não entro. No outro dia de manhã, ele está lá no Palácio do Planalto, de cabo eleitoral, pedindo voto para o Bolsonaro. Eu acho que foi uma postura que não foi transparente. Foi uma postura de traição com o eleitor que acreditava realmente que estava votando em alguém que estava acima aí dessa disputa ideológica de direita e esquerda no plano nacional. Deputado, para encerrar mesmo, mas a gente não pode deixar de falar, né? Falta um ano ainda, mas nos partidos já está sendo muito falado essa questão da eleição municipal do ano que vem. A gente sabe que os partidos já estão na ativa. Como que está o Avante em Belo Horizonte? Há pouco tempo teve um encontro do Avante que foi, o prefeito Fuad Noman foi muito elogiado, né? O Avante declarou até apoio a ele. Só que o próprio Fuad não se coloca como candidato e o PSD também não crava, né, que o Fuad vai ser candidato. Como que está o Avante e como que está o senhor para a eleição municipal de BH em 2024? Olha, particularmente eu tenho muito apreço pela figura do atual prefeito. Eu acho que ele reflete isso que eu acabei de citar aqui, que é o ingrediente que falta para a gente temperar o cenário político nacional, que é o equilíbrio, o diálogo, uma pessoa sensata, comprometido com entrega, com trabalho, com resultado, menos com lacração e mais com resultado efetivo para a população. Então vejo com bons olhos. Mas não se declarou candidato ainda e eu vejo outros bons nomes aqui. Até vou citar uma pessoa que eu tenho também admiração, apreço, tenho uma relação boa e vejo como um bom nome para o futuro de Belo Horizonte, que está se movimentando nos bastidores, que é o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo. Então, é muito cedo ainda para a gente ver para que direção a gente vai, se o Avante vai ter candidatura própria aqui também. A gente tem vereadores aqui na capital, temos um secretário hoje que é o Claudinei Dulin, então a gente precisa respeitar as lideranças locais para construir esse caminho futuro. Eu vejo as 3 possibilidades com bons olhos, o lançamento de uma futura candidatura própria talvez, a coligação com o Fuad e a opção aí que eu sou mais entusiasta, que é estar caminhando junto com o vereador Gabriel Azevedo. O senhor pode se lançar candidato também ou está descartado? Não está no meu horizonte, Marcelo. A gente até comentava ali em off antes de começar
o nosso bate-papo aqui, que eu falei contigo 2 semanas antes de declarar apoio ao presidente Lula nas eleições passadas, e eu tinha dito a você, olha, minha candidatura é irreversível, e acabou que o cenário se moveu de uma maneira que eu, 2 semanas depois, não era mais candidato à presidência da República. Então, eu não falo dessa água, eu não bebo, mas assim, não está no meu projeto, no meu horizonte, disputar a prefeitura o ano que vem, não. Se vier algum tipo de entendimento, alguma conjuntura que exija isso, seja por parte do partido ou também do presidente Lula, eu sou soldado para cumprir a missão, mas não está na minha lista aqui de objetivos, não. Ok, obrigado, deputado, obrigado, Guilherme. Obrigado, Quem deputado. agradeço. Toda a entrevista Obrigado. completa e todas as matérias sobre a entrevista você acompanha no itatiaia.com.br. Um abraço.